Carpini deu entrevista com os olhos para baixo, repetindo 3, 4, 5 vezes. Essa pergunta não tem que ser dirigida para mim. Quem tem que responder é a diretoria. E a diretoria não respondeu. Não importa se estava no banco do avião do lado. Não importa. A questão é, todo mundo esperava ontem um posicionamento do presidente do clube, que dissesse: o Carpini é o técnico, ou nós vamos conversar com o Carpini na hora adequada, ou qualquer coisa que desse o rosto, não deixasse o Carpini jogado aos leões. Foi isso que aconteceu. Vai lá e dá a coletiva. Como ninguém falou para ele, nem vai lá e dá a coletiva. Passaram pelo vestiário, cumprimentaram o Carpini e saíram. E cabe ao Carpini o quê? Ir explicar aquilo que ele não pode explicar. Quem pode explicar é o Júlio Casares, o Carlos Belmonte e o Rui Costa. O PVC, só fazendo uma observação em cima disso, eu não sei, o Hernan ele tem mais convívio com as coletivas do São Paulo. Só para explicar, eu sou daqui do Rio de Janeiro, então faço mais os jogos dos clubes do Rio. Por exemplo, na coletiva do Flamengo, tem sempre um dirigente acompanhando a coletiva do treinador. Geralmente é o Bruno Spindel, o diretor executivo. E para mim soou estranho, por exemplo, que diante de toda essa situação que o Carpini está vivendo, e aí todo mundo ciente dessa pressão e tudo mais, existe essa demora até ele chegar para a coletiva, e quando ele vai dar a coletiva, não teve nenhum dirigente do São Paulo acompanhando a coletiva. Ele ficou ali, como o PVC falou, jogado aos leões, porque sabia que ia ser bombardeado ali. Só estava o Carpini e os assessores de imprensa do São Paulo. Isso para mim soa estranho, assim, né? Porque, por exemplo, aqui no Rio, o Flamengo tem sempre um dirigente ali acompanhando a coletiva do treinador, enfim. E não tinha nenhum dirigente de São Paulo. Ô Bruno, isso acontece sempre no São Paulo. O Rui Costa normalmente é quem acompanha os treinadores nas entrevistas. Quando não está o Rui Costa, está o Carlos Belmonte. O presidente não é uma figura que está sempre nas entrevistas. Isso fica mais a cargo do Rui Costa, o executivo, ou o Belmonte, que é o diretor de futebol, que é estatutário. Isso aconteceu, por exemplo, no jogo na Argentina. Eles assistiram a coletiva lá na sala. Aconteceu isso no Cobressal, e houve o primeiro distanciamento, que a gente trouxe essa informação aqui no De Primeira. O primeiro distanciamento acontece no jogo do Fortaleza, no final de semana, na primeira derrota do Brasileiro, quando o Carpini vai para a coletiva, vai embora e ninguém liga para ele nem no dia seguinte. O capítulo se repete agora com o Flamengo. Só que com a diferença, quando você está no Morumbi, você até pode pensar, mas está lá no Morumbi, às vezes o cara tem que ir embora rápido, tem que ter algum compromisso, mas é viagem, todo mundo voltou junto. Então não faz sentido você não estar na sala de imprensa. Então, assim, por mais que o São Paulo conteste, e o presidente Júlio Casares contestou ontem a pergunta da Aline Nastari, que inclusive me cita na pergunta, por mais que o Júlio Casares conteste isso, há sim um distanciamento e há sim um abandono a um treinador que balança, que é criticado e que está sem respaldo nenhum. Gente, manda logo embora. Isso, Hernan, é muito simples. Hernan, a pergunta da Aline Nastari foi na CBF, é isso? Que isso, na CBF. O Júlio Casares falou sobre a situação do Carpini na CBF no final do sorteio dos confrontos da Copa do Brasil. Não falou. Vamos ouvir, PVC? Vamos. Que a gente tem um pedacinho dessa sonora antes da gente escutar o Carpini e ver todo o semblante dele nessa entrevista. Vamos ver o que o Casares falou horas antes do jogo. Nós viemos juntos, estamos juntos, concentrados. Só saí do hotel para vir no sorteio aqui na CBF. Mas estamos juntos, esperamos que a gente continue com um bom resultado hoje. E que o futebol sempre é resultado. Né? O futebol, o que reverte qualquer clima fora do campo é o resultado de dentro do campo. Então isso é uma coisa natural no futebol. Mas ao respeito, por que seria desrespeitado? Se a gente tivesse tido a demissão, não sei, eu não entendo. O respeito é muito grande, nós tomamos um café da manhã juntos, almoçamos juntos, viemos juntos no avião. O respeito máximo do presidente estar aqui no jogo, junto, não sei o que eu faço. Depois ele fala que futebol é resultado, né? E aí deixa essa coisa bem
claramente uma situação bem constrangedora, né, PVC? Porque falar, a gente tomou café da manhã junto, mas futebol é resultado. E a informação é que depois do jogo ninguém conversou com o técnico. Ninguém conversou com o técnico. A questão é a seguinte, Domi, por que a gente cobra uma posição da diretoria do São Paulo? Que, na verdade, houve uma posição que foi desmentir a possível contratação do Rafa Benítez. Mas por que a gente cobra uma posição? Por quê? Porque as informações são de que técnicos foram sondados. Então, mesmo que seja para... Não vou defender a mentira em hipótese nenhuma, mas você se posicionar e dizer, olha, não sondamos ninguém, não conversamos com ninguém. O técnico do São Paulo é o Thiago Carpini, será o técnico do São Paulo em Goiânia para o Atlético Goianiense. Ah, mas se for demitido à tarde, é outro capítulo. Aí você vai ter que explicar por que você mentiu antes, ok? Ah, então não vamos mentir e também não vamos falar. Só que aí o técnico fica numa posição constrangedora em que ele tem que responder a perguntas cujas respostas não são dele e não dependem dele. A questão do Rafa Benítez é uma outra atrapalhada. Como e por que surge uma informação de que o técnico procurado pelo São Paulo, e o técnico foi desmentida a informação pela direção do São Paulo, mas por que surge uma informação e de onde surge a informação de que o técnico do São Paulo procurou Rafa Benítez, supostamente teria procurado, repito, foi desmentido, é o técnico que falou sobre o Rames Rodrigues. Ele prefere o conforto à competição. Ele não gosta de treinar e depois quer ser escalado, o que seria desrespeitoso com jogadores que se dedicam e depois precisam ficar no banco. Como é que aparece uma notícia de que o técnico que pode ser contratado é o que teve explicitamente o maior desacordo com o Rames, que é o jogador que todo mundo planeja se integre ao elenco do São Paulo, que o Carpini moldou o sistema para colocar o Rames em condição de jogar. E aí aparece a notícia de que o São Paulo pode ou poderia contratar o técnico que foi desafeto do Rames. A história do Rafa Benítez, a história do Rafa Benítez é a seguinte: existem alguns empresários, intermediários brasileiros que estão com uma procuração, um documento do Rafa Benítez oferecendo o Rafa Benítez aqui no Brasil. E houve, né, um oferecimento, ofereceram, né, no São Paulo, foi um dos clubes, e o São Paulo olhou e falou, olha, obrigado, vamos analisar aqui e tal. A história que eu tenho é que não passou disso. E aí a história foi crescendo, eu soube do nome do Rafa Benítez, e aí foi tão assim, en passant, que eu nem citei o nome do Rafa Benítez. Aqui para mim, a apuração mais concreta que eu conversei de um lado e de outro é Carlos Carvalhal, é Rui Vitória e é Diego Alonso. E os três deram uma negativa. No caso do Rafa Benítez, quando trouxe a informação o Gabriel Sá, que é um menino que é muito bem informado, inclusive um jornalista que é muito bem informado, um jornalista que é muito bem informado, trouxe a notícia, todo mundo correu atrás. Inclusive eu comecei a disparar, porque ele cita o Juliano Bertolucci, né, que é um empresário muito conhecido aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu mandei mensagens para pessoas que trabalham com o Juliano Bertolucci, que na hora me responderam, desconheço. Né? Um deles até brincou comigo, poxa, meu sogro é São Paulino, sabe que eu trabalho com o Bertolucci, está me enchendo o saco aqui para saber se é verdade. Né? Essa minha fonte disse. E de fato disseram não tem nada. E uma pessoa que toma decisões com o Bertolucci, que está na Europa, respondeu a minha mensagem hoje às 4h20 da manhã, dizendo, devaneio, não tem nada. Bertolucci não está fazendo nenhum movimento dentro de São Paulo com o Rafa Benítez. E aí a direção de São Paulo já tinha, né, uma pessoa importante do São Paulo já tinha mandado mensagem ontem dizendo, olha, André, não cai nessa, o Rafa Benítez não vai ser o técnico do São Paulo. Então, assim, é muito nome que surge, é muita especulação, é muito
bastidor que vai pegando fogo, enquanto isso a situação do Carpini não é resolvida e só contamina ainda mais o ambiente, e isso atrapalha dentro de campo. Não é só o que o Carpini falou na coletiva, mas outras pessoas do clube entendem que o trabalho está sendo prejudicado por causa dessa quantidade do tamanho, melhor dizendo, dessa indefinição que o São Paulo vive hoje. Até O Hernan, e o Bruno falou o presidente ou o diretor falando. Para contar essa história que o Hernan está dizendo. Essa história que o Hernan está dizendo, por que surgiu, de onde surgiu, por que não é verdade, se um diretor se posiciona, ou um diretor de comunicação, muda o sentido da história. Desculpa, Dona. Imagina. Hernan, o Bruno falou, né, de como o Carpini estava durante o jogo, mas eu senti isso que você está falando da influência também nos jogadores, né? Eles estavam abatidos em campo. Para baixo. O time não está reagindo. O poder de reação que o São Paulo tem, e assim, ao longo das últimas 2 temporadas, eu já conversando com várias pessoas dentro do clube, tem-se o diagnóstico de que o São Paulo hoje é um time cascudo e que não se abate nas derrotas. Antes o São Paulo perdia e estava tudo certo, não se abatia nas derrotas, não tinha poder de reação, estava tudo certo, e era um elenco considerado descompromissado. Hoje não, o São Paulo tem um elenco totalmente compromissado, totalmente focado, totalmente indignado nas derrotas, e aí eu coloco Rafinha, Caleri, Arboleda, Rafael, Rato, o próprio Lucas Moura. São jogadores que têm esse perfil de indignação no vestiário. O Rafinha é um cara que vai lá e dá porrada nos caras quando perde. Chega nos moleques e puxa a orelha. Esse clima de indignação, essa coisa de time que dá a volta por cima, que se supera, que não se abate com a derrota ou quando sofre um gol, está caminhando para trás. Porque o São Paulo se abate quando toma o gol do Flamengo e não consegue ter poder de reação. Só quando o Ferreirinha faz o gol e o Flamengo já estava dando uma murchada muito grande no jogo, é que teve ali lampejos de um possível empate que não iria acontecer. Mas o time dentro de campo está sentindo e é o reflexo da falta de pulso ou da falta de comunicação da diretoria em relação ao Carpini. O Hernan, Ricardo Tavares... Não, desculpa, só para complementar. Ainda sobre isso, quando os jogadores saem, né, em direção em Maracanã, em direção ao aeroporto, também se fica visível quando a imprensa começa a chamar os jogadores para falar, eles passam quase que numa naquela assim, cara, me tira dessa, não me bota nessa não. Não vou falar, não me tira dessa, não vou falar não. Então, assim, eles estão realmente sentindo todo esse ambiente. Que tenso, né? O Ricardo Tavares aqui no nosso chat, muito obrigada. Não esquece de deixar o like, hein? Vamos chegar a uns 1.500 likes hoje, será que a gente consegue? Ele diz aqui, ó, tudo o que estão falando a respeito são especulações ou notícias? Se o torcedor não ouvir comentários da imprensa, o São Paulo vê o São Paulo seguindo o curso normal. Ricardo Tavares, você viu a coletiva do Carpini pós-jogo? Isso não pode ser o São Paulo normal. Um técnico abatido desse jeito, dando esse tipo de declaração, abre aspas, para o Carpini. Se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, eu não sei, eu quero acreditar que não, porque a gente sempre teve uma relação de muito respeito de ambas as partes, da diretoria do São Paulo comigo e da minha parte com a diretoria, então não vejo dessa maneira, vejo como especulação, porque eu acho que não teria problema nenhum na diretoria me comunicar se isso estivesse acontecendo, né, por um ponto final, se posicionar que sim ou que não. Dá para ver ali, né, o constrangimento, PVC. Ele tá de cabeça baixa, de voz baixa, olhos baixos. Ele tá pressionado. Agora, só em relação a quem foi que mandou o chat falando sobre se o Ricardo São Paulo não Tavares. olhasse. Se não tivesse a imprensa falando sobre o São Paulo, não era o São Paulo. Não tem nenhuma, com todo o respeito ao São Bernardo, cidade onde eu morei 15 anos, não tem nenhuma notícia sobre a substituição do Márcio Zanardi no São Bernardo. Tem? O Zanardi saiu do São Bernardo e foi para o Goiás. Alguém está discutindo quem vai ser o próximo técnico do São Bernardo? Não tem técnico no São Bernardo, São Bernardo está sem técnico. Não tem, ninguém está lendo sobre o São Bernardo. Por que será? Né?
O São Paulo é muito grande. Então, no dia que o São Paulo não for notícia, não é mais o São Paulo. O PVC tem mais um comentário aqui legal do Marcelo Hahnemann. Valeu, Marcelo. PVC, então o São Paulo foi desrespeitado quando dirigiu o Flamengo na final da Copa do Brasil, quando ele já estava demitido? Não pelo seguinte, ele não estava demitido. Se ele ganhasse a Copa do Brasil, ele podia até ficar. Provavelmente sairia mesmo depois, mas assim, ali você tinha uma disputa de título. Vou dar um exemplo do Flamengo desrespeitar. O Paulo Souza foi desrespeitado no Flamengo. O Paulo Souza deu treino numa quinta-feira em Atibaia com o Brasil inteiro sabendo que ele estava demitido. Terminou o treino na quinta-feira, ele foi chamado e falou assim, então agora você já deu treino, agora você está fora. Desrespeito você conhece do seu mundo corporativo, eu dei um exemplo aqui ontem, desrespeito é você saber que o teu companheiro de trabalho vai ser demitido na sexta-feira depois do expediente. E ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o dia inteiro. Faz serão, chega às 8 da noite, o chefe chama assim, então, segunda-feira você não precisa ver que você está demitido. Isso é desrespeito. Isso é desrespeito, isso acontece em ambiente de trabalho, em vários lugares. O que aconteceu com o Paulo Souza no Flamengo foi desrespeito. O que está acontecendo com o Carpini hoje, se ele está demitido, anuncia. O desrespeito é você deixar um profissional, vice-campeão da Série B, vice-campeão paulista. Ninguém está aqui dizendo que o Carpini tem que ser técnico do São Paulo. Mas o desrespeito é você saber que ele vai para uma entrevista coletiva em que todo mundo vai se perguntar se ele continua como técnico do São Paulo, sabendo que a única pessoa que não tem essa resposta é o próprio. É ele. Isso é que torna constrangedor. O presidente do São Paulo acha que é respeitoso, ok. Eu tenho uma metáfora, não vou usar essa metáfora que vai ficar forte demais. Deixa pra lá. Mas eu posso passar essa pergunta para a galera que está assistindo a gente. Vocês acham que é desrespeitoso essa situação? A gente fez uma enquete sobre de quem é a culpa para essa situação do São Paulo. A maioria aqui, 64%, está votando na diretoria. Depois o Carpini com 18%, imprensa e torcida 10% e jogadores apenas 9%. Agora eu estava olhando os números, André, do Carpini de manhã, ele tem um aproveitamento de 50%. Não é pouca coisa, são 18 jogos, 7 vitórias, 6 empates e agora 5 derrotas, além do título da Supercopa contra o Palmeiras, só que teve a questão da eliminação nas quartas do Paulistão. E se a gente olhar os últimos resultados, também não é assim absurdo pelo resultado, né? Tirando o desempenho dentro de campo. Perdeu fora de casa para o Talheres, na estreia da Libertadores, venceu o Cobressal no Morumbis, perdeu em casa para o Fortaleza do Vojvoda, só que o Vojvoda, esse Fortaleza do Vojvoda venceu os últimos 4 jogos fora do Brasileirão contra o São Paulo, então não é nada fora do comum na história do São Paulo recente, e ontem perdeu para o Flamengo no Maracanã, que agora é líder. Não é nada absurdo. O Dorival, quando saiu do São Paulo, estava com 54,3% de aproveitamento. Não é nada muito diferente. E se a gente pegar o Dorival no Campeonato Brasileiro, o Dorival não venceu um jogo fora de casa. Muito pouco. É que o trabalho do Dorival ele foi sendo construído e ele conquistou um título de Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro foi um Deus nos acuda. Aí, quando o Carpini fala isso, ou se o Carpini um dia falar isso, ou como ele falou do Dorival, no caso, a torcida tá tão marcando o Carpini que aí, você tá criticando o Dorival. Olha, quem é você, Carpini, para criticar o Dorival, campeão da Copa do Brasil? Então é uma situação tão difícil e tão delicada para o Carpini que qualquer coisa que ele fale vira contra ele. Então, assim, o trabalho ele tem falhas e ele tem coisas a serem corrigidas? Tem. E eu falo isso para vocês. Tendo uma conversa informal com o Carpini ali depois de um jogo, no estádio, depois do jogo do Campeonato Paulista, o Carpini me disse, tem muita coisa que precisa resolver, tem muita coisa que precisa arrumar, implementar ideias e tal, estou tentando colocar. Então, assim, o próprio Carpini tem noção de que o trabalho precisa melhorar, ainda mais agora, né? Só que, assim, a questão toda é que foi muito rápido esse X marcado no Carpini. Fizeram um X na imagem dele muito rápido. E aí,
Tem vários motivos. A questão da idade, a desconfiança, por ser um técnico jovem, ser um técnico que não tem costas largas. Eu tenho certeza que se o Carpini fosse o Zubeldia e o Zubeldia tivesse esses números, a gente não ia estar aqui falando de demissão do Zubeldia. A gente ia estar falando de um momento de estabilidade, de um alerta ligado, sinal amarelo, mas a gente não ia estar falando de demissão. Porque se tem como cultura de torcida e também de nós da imprensa, um pouco mais de paciência com o técnico estrangeiro. Então o Carpini é um pouco também responsável por tudo, pela queda de rendimento do São Paulo. Os últimos 12 jogos são 4 derrotas. Então, assim, mas é claro que houve um exagero, houve algo muito avassalador que jogou contra o Carpini nesse período todo. E aí eu peguei os números dos outros treinadores recentes do São Paulo. O Crespo é o que saiu com o melhor aproveitamento, 57%. Aí em segundo vem o Ceni com 55,4%, depois o Diniz com 54,7%, depois já vem o Dorival e aí na sequência o Carpini, ele é o quinto. E aí o Cuca, que tem 47,4% em sexto, e o Wagner Mancini 44,4%. Aí no nosso chat, o Anísio Faria, PVC, está falando que o problema não é o resultado, é o futebol. É isso que está incomodando tanto a torcida? Não, a torcida está incomodada, eu não tô, vamos voltar atrás, vamos dar um passo atrás. Se a torcida acha que tem que demitir o Carpini, e se a diretoria acha que tem que demitir o Carpini, eu não discuto. A torcida está incomodada com o Carpini desde a eliminação contra o Novo Horizontino, pelo menos. Como disse o Carpini ontem, ele falou assim, essa coisa da demissão ou não demissão é uma conversa que já está acontecendo há 30 dias. Ele falou 30 dias. Eu acho que isso ficou mais forte depois do jogo do Tajeres. Mas 30 dias, 10 de março foi o jogo do Ituano. Que dia é hoje? Acho que foi o Novo Horizontino, PV. Novo Horizontino, ele foi chamado de burro. Ali começou. Que é antes do Tajeres. Ok, mas assim, o jogo do Tajeres reforça isso. Mas o jogo do Ituano, hoje é dia 17? 17. 18. Hoje é dia 18 de abril. O jogo contra o Ituano, contra o Novo Horizontino, foi 17 de março. Então, o Carpini foi exato quando ele disse essa conversa de fica ou não fica já é uma coisa de 30 dias. Ele foi exato. 17 de março foi o jogo contra o Novo Horizontino. Não discuto isso. A questão simples é a seguinte. Vamos pegar exemplos do passado. Já dei o exemplo do que me pareceu falta de respeito com o Paulo Souza. Por quê? Porque o Paulo Souza deu o treino à tarde em Atibaia com o Brasil inteiro sabendo que ele estava demitido. Pega outros exemplos. E acho que tem exemplos de desrespeito em todos os clubes, tá? Vou tentar puxar alguns exemplos de coisa certa, coisa errada. Quando o Palmeiras perdeu do Fluminense em 2018, no Maracanã, o Roger Machado foi demitido. Na mesma noite. Então, você vai para casa sabendo que você está fora. É confortável? Não, mas é da vida. O que não é da vida, me parece, é você sair do Maracanã, ir sozinho para uma sala de entrevistas coletivas, ser perguntado sobre a sua própria demissão, nenhum dirigente aparecer para dar uma resposta sobre esse caso e você ter que responder sobre uma coisa que você não sabe, e no dia seguinte voltar para casa, é quase meio-dia, e ninguém ligou pro cara para falar, o Carpini, como é que você tá? Pô, perdemos de novo, como é que você tá? Você tá bem? Pô, você sabe que você vai cair à tarde, né? Ou não precisa dizer isso. Assim, cara, ninguém deu um telefonema. É aqui que tá o X da questão. A torcida não quer, a diretoria já sabe. Então é só tomar uma decisão. É só ter uma postura de olhar no olho e decidimos fazer isto. Estamos procurando outro treinador. Ponto. PVC, temos um superchat aqui do Júlio Ribeiro da Silva. Valeu, Júlio. Como assim, PVC? Técnico com potencial em começo de trabalho, time cheio de jogador no DM, tem esse peso aí, não justifica a demissão.
Não, tudo bem, então você fala isso para a torcida do São Paulo. Eu não estou discutindo a qualidade e o defeito do São Paulo. Não tá bom. Todo mundo sabe que não tá bom. São 18 jogos, ele não ganhou 11. Em 18 jogos, o São Paulo não venceu 11. Tá bom? Não, não tá bom. Mas quem tem que tomar a decisão é a diretoria do São Paulo. Não sou eu. Eu só estou repetindo o que estava. Eu não estou defendendo a demissão do Carpini, não. A gente está analisando o fato. Qual é o fato? Parece consumada a decisão. A diretoria está procurando outro técnico. Neste momento de mercado, com a Europa em final de temporada, todos os técnicos europeus estão esperando julho para saber se vai ter emprego na Europa ou não. Então não é fácil para a diretoria do São Paulo arrumar um técnico competente, bom e europeu, não, ou argentino. Não é. Não é o melhor momento para trocar de técnico pensando no mercado internacional. Não é. Mas você precisa tomar uma decisão. Porque a decisão, ela tá caindo de maduro. E não é porque eu acho. É porque a torcida acha, a diretoria acha. O Fast China BR está falando, é verdade isso do DM. Não vi nenhum jornalista questionar o DM do São Paulo. Gente, você não está assistindo o programa o suficiente, porque eu vejo todo dia algum jornalista criticando o DM do São Paulo. E com razão, são muitos jogadores. Virou até piada, Domi, né? E Domi, existe também algo muito importante, porque assim, quantos jogadores hoje estão no DM, no departamento médico, que estão sob os cuidados médicos? Hoje, são 4. É o Rato, o Rafinha, Lucas Moura e Rames, que na segunda-feira já vai treinar. E desses 4, 2 estão lá porque sofreram pancada. Não foi lesão muscular, foi pancada. Foi lesão de porrada. O Lucas Moura é algo que preocupa o DM. O fato dele ter sentido a mesma lesão. Há uma conversa interna no São Paulo para se buscar o porquê que ele teve a lesão no mesmo lugar. Há um incômodo sobre isso. Inclusive, o São Paulo faz ali uma investigação com os médicos, com os fisiologistas, com todo o departamento médico para entender o que aconteceu com o Lucas Moura. Os outros jogadores estão entregues ao departamento físico, aos preparadores físicos. Luiz Gustavo já está no campo, Moreira foi para o campo. Então, assim, muitas vezes, dentro do CT da Barra Funda, existe um questionamento de a torcida, a imprensa só fala de DM. Então, existem departamentos distintos que aí a responsabilidade tem que ser dividida com todas. Muitas vezes é no departamento físico que o jogador fica mais tempo do que propriamente no DM. Foi a explicação que me deram quando essa semana eu questionei uma fonte de quantos jogadores estavam no DM nesse momento. E aí a resposta foi 4. Eu falei, como assim só 4? E aí veio essa explicação que eu faço questão de trazer aqui como informação para o nosso internauta. Nicão e Patrick Lança também não. Também estão no departamento físico. Já estão na transição. Tá, porque assim, tem uma coisa que é importante deixar para o lugar, para o conhecimento comum, tá? Quando alguém vem e diz são 18 jogadores machucados no São Paulo, não é verdade. Agora, quando você tem fora de combate, Rafinha, Lucas, Rato, Patrick Lança, que não é tão importante, Luiz Gustavo, Nicão, você tem jogadores que, para o consenso comum, quando o jogador não está apto a jogar, a gente diz machucado, né? No passado se dizia contundido. Contundido é uma palavra inexata, porque contundido é pancada. Se você quebrar a perna, não está contundido, né? Se você tiver uma lesão muscular, não é contusão, é lesão. Mas, por consenso, quando o cara está fora de combate, a gente fala machucado. Porque o Nicão não está jogando, o Nicão está machucado. Quando você quer deixar claro que você tem uma discussão do qual departamento ele está, o departamento de comunicação vira e fala assim, ó, esse aqui está na transição, esse aqui, muitas vezes tem um incômodo, quando você escreve machucado, mas ele está na transição, tudo bem, ó. Tá na transição, mas não pode jogar. Ele pode ir para o banco? Ferreirinha ontem no meu prévias estava dizendo machucado. Não estava errado. Ele entrou e jogou. Então ele não estava fora de combate. O Nicão não estava no banco. Então não está à disposição do técnico.